Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje é um assunto diferente, um assunto bacana, um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, um assunto que traz exatamente até uma parte de lenda, algumas questões mitológicas, enfim, mas que, acima de tudo, é muito claro, né? A gente convive bastante aqui na nossa sociedade e, acima de tudo, nós temos muito hoje a explicar, no sentido positivo, de mostrar exatamente o que significa e o que pode exatamente contribuir, inclusive, na sua vida. Eu acho que isso é muito legal. Então, daqui a pouquinho segurei, você já está vendo na timeline aí o convidado, mas daqui a pouquinho a gente entra com toda, né, a garantia aí das boas informações que ele tem para nos prestar e vai ser muito bacana, com certeza. Antes, quero cumprimentar a nossa equipe, então. Oi, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 106, terceiro episódio da terceira temporada. É isso mesmo, 3 de 3. Estamos aí com muito conteúdo gratuito para você se inspirar, para você aprender, para você também empreender. E hoje não vai ser diferente. Mais um empreendedor aqui da nossa cidade vem contar a sua história. Uma pessoa que também passou do CLT para o empreendedorismo. Então fique ligadinho que o conteúdo está imperdível. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse episódio super especial. A gente começou 2024 voando aí, né? E eu vou trazer aqui nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente trazendo o melhor conteúdo de empreendedorismo para você. Hoje, a Econova está aqui conosco mais uma vez, trazendo mais um episódio especial. A Econova Inteligência em Processos Químicos atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Para você que tem indústria têxtil com tinturaria ou estamparia, entre em contato aqui através do QR Code que está aparecendo na tela e a Econova com certeza tem uma solução aí para a sua indústria. Também está conosco a BML Patologia, que desde 1998 a doutora Beatriz vem aí com a BML atuando com alta qualidade, ética e confiabilidade no diagnósticos de análises. Então, para você que procura diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança, aparecendo o QR Code aqui na tela também para você entrar em contato com a doutora Beatriz, com a doutora Paula, com certeza elas vão auxiliar você neste momento. Nossas redes sociais, para você não perder nada do que nós estamos produzindo, aqui no nosso canal, no Instagram, você pode nos seguir, acompanhar a nossa agenda, os cortes que são feitos. No YouTube, a gente sempre pede para você se inscrever, ativar o sininho de notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo sendo postado. O mesmo no Spotify, compartilhe com seus amigos, divulgue o No Topo Podcast. Assim você nos ajuda a chegar cada vez mais longe e assim continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Mazinho, o pessoal já está vendo aí na tela, eu estou aqui dando os patrocinadores e a gente já está vendo o nosso convidado. Apresenta ele, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, eu tenho uma relação até de irmandade com ele, a gente conhece desde bebê, desde criança mesmo, acho que passamos muita coisa na vida juntos e tenho orgulho muito grande de receber ele aqui no nosso programa hoje, nosso podcast, né? Ele está empreendendo realmente já há um bom tempo e tem tido um sucesso muito interessante aí. Então, é com muita satisfação que a gente recebe o Leandro Jonatas Galdino, da Santo Atelier. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olá, Eliomar, Mazinho, permite-me chamar pelos apelidos, Edinho, Sheila. É um prazer estar aqui no podcast, internautas. É um muito prazer trazer um pouco desse mundo esotérico, né, que minha loja está trazendo aqui para a região de Blumenau. Leandro, vamos começar do princípio mesmo. Muita gente que está nos assistindo te conhece e exatamente há muitos anos, mas talvez ainda não conhecia esse ramo que você empreende, essa tua atividade em si. Como é que começa isso na tua vida, essa ligação exatamente até com, né, o ramo esotérico em si? Eu já, desde pequeno, eu já gostava dessas lojas esotéricas, né? Quem ouve nós falar agora sabe que entrando numa loja esotérica tem aquela harmonia, aquele sentimento de paz gostoso, aquele ambiente de incensos, né? Então, desde pequeno, eu já gostava disso. Isso veio incentivado pelo meu pai. Meu pai sempre gostou de incenso, sempre tinha, quando eu era pequeno, em casa, né? E eu sempre desejava ter uma loja desse estilo, né? E há 3 anos atrás, junto com a minha esposa Aline, ela, do nada, ela veio perguntar: Leandro, por que a gente não monta uma loja de incenso? A Aline é da mesma religião do que eu, né? E a gente conversando em casa, ela: vamos montar uma loja de incenso. Eu disse:
eu já tinha esse projeto, disse para ela, encaixou. E a gente comprou um lotezinho pequeno de incenso, primeiramente, em casa mesmo. E nesse lote de incenso a gente começou a divulgar online, a loja era até então online, e a gente começou a divulgar, como a gente participa de uma religião da Umbanda, e eu também participo de consagrações xamânicas, e esse povo que me conhecia começou a comprar incenso de mim. E o incenso, ele trouxe um incensário também, né, que é o suporte que coloca o incenso. As pessoas perguntavam, tu não tem incensário? Na época eu não tinha, fui atrás do incensário. As pessoas que queriam incenso, queriam incensário, às vezes me perguntavam, tu tem mandala? Não tinha mandala. Vou lá atrás de fornecedor de mandala. E assim, um objeto, um produto da minha loja foi chamando a outro, né? Daqui a pouco o pessoal começou, tens status de Umbanda? Não tenho, vou procurar fornecedor. Coube tantos produtos que eu fui obrigado a repartir minha casa no meio, né? Minha casa é de 70 metros quadrados, eu reparti ela no meio, literalmente morei na metade da casa, e a outra metade eu tive a necessidade de colocar os produtos e montar a loja primeiramente em casa. Ainda era online, porque eu ainda trabalhava fora, e à noite, né, eu fazia a separação dos pedidos que vinha para mim. Isso foi em 2021. Então, 2023, esse ano, como muita gente ia lá em casa, né, eu fiz o acerto com a minha empresa onde eu trabalhava e tomei a decisão de abrir a loja num ponto onde as pessoas fossem melhor acomodadas, né? Porque em casa não era um local adequado para atender a demanda que eu já estava tendo, e também a rua onde eu resido não é uma rua comercial, sem estacionamento, né? É uma rua que não é calçada, então ficava um pouco ruim para eu alavancar o nome de Santo Ateliê naquele âmbito comercial ali. Então eu fui atrás de, né, fiz o acerto com a empresa primeiramente, e posteriormente fui atrás de um ponto comercial. Primeiramente, antes de montar o ponto comercial, pesquisei bastante onde já tinha casas esotéricas em Blumenau. Não há muitas, que eu me lembro agora de cabeça assim, tem 5 só, né? Em diversos bairros. Então, a minha prioridade ou era abrir no bairro Garcia, que não tem, ou no bairro Itupava Norte, que o bairro Itupava Norte é onde eu resido. No Garcia, eu arranjei muitas dificuldades no aluguel, e, coincidentemente, na Itupava Norte, eu consegui perto da minha casa, e numa avenida que Blumenau toda passa, que é na Rua 2 de Setembro. Rua 2 de Setembro, 4525. Né? Então, eu estou há 2 meses, agora com a loja física montada em novo local. Esse foi o nosso grande início, né? E daqui é só para cima. Quero mandar um abraço especial, Leandro Estou, pai dele, mandar um abraço especial para o Carneiro, o pai dele, a mãe dele, a Vera Lúcia, a irmã Jéssica, enfim, a família que está no nosso coração acima de tudo. Então, um abraço especial, Edinho. Muito legal. Ô Leandro, aí nessa tua primeira fala já tem 2 desafios grandes, né? O primeiro, deixar de trabalhar para os outros, né? Você pediu acerto na empresa para focar na tua empresa. Sim. Como é que foi isso? Sim. Como é que foi essa decisão, assim? Porque é uma grande dor do empreendedor parar de contar com aquele dinheiro fixo e começar a depender só do seu desempenho. Primeiro, eu trabalhava num ramo que eu já trabalho há 20 anos, que é um ramo logístico, né? Estava há 4 anos nessa empresa, é uma empresa que eu voltei a trabalhar, já trabalhava há 10 anos atrás, voltei nela a trabalhar, porém ela me desgastava muito, né? E eu estava pensando, será que era o mais lucrativo ganhar financeiramente ou fisicamente? Então isso foi um ponto-chave. O ramo logístico ele é muito estressante, né? Apesar de o salário às vezes ser bom, compensar, ele é muito estressante, né? E como eu já estava montando a loja, quase na época que eu entrei nessa empresa, eu já estava quase montando a loja online, né? Então chegou ao ponto do ano passado que eu não dei mais conta dos 2, né? Então eu precisava tomar uma atitude. Então eu pensei, claro, no financeiro, né? Mas eu também pensei no meu psicológico e também na Grégora, que traz a minha religião, que também é um trabalho, né, que me exige bastante, né? E também as consagrações que eu participo, as consagrações indígenas, que a gente pode falar um pouquinho mais tarde, né?
Então, essa agrégora de amigos novos que eu tinha, né, de religião e de consagrações, né, onde me faz bem, então me trouxe a atitude de pedir realmente... De tomar coragem de sair da carteira registrada, não é fácil, né, sair de uma estabilidade, para ir para um outro rumo, né, que até esse rumo onde eu estou agora era um rumo de amor, de paixão, que eu gostava, né? Era um hobby que foi virando negócio, hobby, né? Mas agora administrar é outra coisa, né? Temos contas para pagar, temos aluguel, né? Tem internet, a gente não tem funcionário, porque até eu e a Aline damos conta da loja. Mas tem esses desafios que eu não tinha antes, né? Que eu estava um pouco acomodado, né? Quando tu é assalariado, tu, final do mês tu tem garantido. Né? Independente do que aconteça, o dinheiro vai cair na conta. Então, quando a gente começa a empreender, a gente sabe muito bem que a gente pode ser que no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês a gente não vai ter salário. Né? A gente pode ter o básico para pagar as contas de casa, mas não que sobre para a sua diversão. Essa é a grande realidade, né? E o grande desafio, né? O que a gente precisa é focar, não desistir, né? Vamos dizer assim, pensar em desistir, pode ser que já passou, mas a gente precisa se alinhar novamente, se motivar, arranjar forças e continuar, porque a gente vê grandes histórias de grandes empresários hoje em dia, começaram pequeno, começaram num cubículo e estão com grandes empresas hoje, né? Por quê? Porque eles não desistiram. A gente teve aqui, faz uns 2 episódios atrás, o da Tempo Certo, o Marcelo, e ele falou isso. Ele ficou mais de um ano para conseguir o primeiro cliente com um produto pronto. Ele teve que voltar a trabalhar porque ele precisava pagar a conta dele, mas ele nunca desistiu do sonho de fazer acontecer. E hoje ele tem uma empresa já consolidada, com clientes, os maiores clientes possíveis no ramo de mercado. Mas é isso. O começo ele é muito difícil e exige resiliência, né? Ele exige que você... Porque até então, quando empregado, o salário está na conta, independente do que aconteça, independente do que se o mercado está bom ou ruim. Quando você vira empreendedor, você tem que fazer acontecer. Cada primeiro dia do mês começa uma nova história, com novas contas a pagar, que, óbvio, vão ter que ser pagas, mas que a sua resiliência vai fazer você daqui a pouco superá-las, né? E, independente do ramo, ter sucesso. Então, é muito importante isso, né, Mazinho? E agora é o período que eles mais sentem, porque enquanto que a boa parte da sociedade está comemorando a entrada do 13º salário, cadê o 13º salário? Sim. Né? E como eu montei, faz 2 meses que eu montei a loja física, então eu já tive muito, não vou dizer prejuízo, mas tive muito... investimento, né? Batalha, não, por causa do tempo. Né? Esses 2 meses a gente está sofrendo em constantes chuvas e enchentes. Sim, tanto que eu tive que adiar minha inauguração por 2 vezes, porque a minha casa pegou água. Né? Chegou na primeira enchente, em Blumenau, de 2 meses atrás, porque as coisas da loja já estavam tudo pronto para a inauguração, e eu acho que foi na quinta-feira a enchente, e eu ia inaugurar sábado. Eu tive que tirar as coisas da loja, porque na 2 de setembro ali já pega com 13,5, né? E a Defesa Civil tinha alertado que podia dar 13 metros. Então, eu já passei para a primeira dificuldade climática de Blumenau. Né? Claro que a gente está calejado na região da Itupava Norte com isso, a gente sabe mais ou menos a metragem, quando a gente deve tirar ou não. E quando eu estava tudo pronto para inaugurar, eu tive que desmontar a loja toda, né? Levar lá no meu sogro, na Itupavazinha, todos os produtos. Né? Depois de uma semana, eu tive que voltar, e daí... novamente, marquei a inauguração, tive que cancelar, porque já veio nova enchente. Então, depois de 3 semanas com a loja já pronta, estruturada, eu finalmente inaugurei, embaixo de chuva. Né? Mas, felizmente, teve bastante gente, quase 50 clientes na inauguração. A loja ela tem uma estrutura de 40 metros quadrados, uma loja até fisicamente grande. Né? Então, lotou mesmo com chuva. Né? Então, a gente foi bem recepcionado pelos clientes. Mas já é mais desafio de cara, né? Sim. Porque o primeiro aluguel já está correndo, aquela coisa... Sim. Então, foram 3 semanas ali, basicamente, eu paguei o aluguel já sem vender produto, porque não dá nem para vender online, né? Porque aquele tumulto de enchente, né? Não tinha muita...
muita confusão física para nem online nem física. Leandro, a gente vai abordando a loja, e ela é uma loja esotérica, muito bacana para a gente poder mostrar a contextualização geral, mas eu queria intercalar um pouquinho com essa questão da Umbanda. Sim. Hoje, para ter uma ideia, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Paulinho, que é a estrela do Atlético Mineiro, ele é assumido da Umbanda. Sim. E ele sofre muito com isso. Um preconceito absurdo, inclusive agora na quarta-feira, na vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Ele foi o astro da partida, 3-0 para o Atlético Mineiro e tal. Ele já sofreu ali, logo depois do jogo, já começaram os insultos exatamente em cima desse... Porque daí pega nesse calo em cima dele, calo entre aspas, eu quero colocar, né? No sentido que as pessoas pegam essa situação para poder começar esse ponto a deplorá-lo. E aí eu queria mostrar um pouquinho para as pessoas que isso está mais próximo do que elas imaginam. Só Blumenau, e era o último número que eu tinha visto nesse sentido, ele pode até me esclarecer melhor, mas ele tinha em torno de 140 terreiros registrados por uma associação que realmente faz esse mapeamento aí, uma certa organização que possui quem participa, né? 140 terreiros, são os locais de concentração. Enfim, explica um pouquinho para nós esse mundo da Umbanda, o que fez bem para ti nesse sentido e o que as pessoas precisam ter de informações a esse respeito, porque de fato há algumas lendas nessa questão, muitas coisas impróprias que são faladas diariamente, acaba entrando muito como piada no dia a dia das pessoas. E o próprio caso do Paulinho, acho que ele está sendo extremamente corajoso e muito interessante para quebrar mais um paradigma de tantos que nós já quebramos na sociedade, onde hoje as pessoas realmente são respeitadas independente da situação e da escolha que elas fazem, até porque isso não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Então, para você explicar um pouquinho sobre isso, você que hoje está bem inserido nessa prática. Bom, primeiramente, vamos lá do início, né? O Leandro era ateu, ele não acreditava, ele acreditava no que a física comprovava para nós, mas nunca procurei uma religião, né? Eu sou batizado católico, mas quem batizou foi meus pais, né? A gente, quando é batizado, lá pequenininho, a gente não tem livre-arbítrio, né? Nossos pais impôs para nós uma religião, né? E conforme a gente vai caminhando, a gente muda de direções, né? Porque a gente já começa a ter a vida própria. Então, a partir desse princípio, eu era ateu até 4 anos atrás, né? O que é um ateu? É acreditar no que tu toca, no que tu vê, né? No que tu sente fisicamente. É isso ser um ateu. Não é que tu não vai acreditar num Deus ou alguma coisa, mas tu acredita no ar, tu acredita no vento, tu acredita nessas forças que a natureza nos dá, né? Para ateu seria mais ou menos isso o nosso Deus, o oxigênio que tu respira, né? Mas nunca deixei de procurar uma religião que me comprovasse, né? Porque como ateu eu preciso de comprovação. Já fui em estudo evangélico, já fui em Testemunho de Jeová, já fui em outras religiões. Até um certo momento, um grande amigo meu, e teu também, o Mafra, né? Eu estava no mercado e ele perguntou: Leandro, tu vai na inauguração do meu terreiro? Eu disse: Mafra, tu é pai de santo? Eu não sabia que ele era pai de santo. Ele disse: eu estava procurando alguém da Umbanda que eu pudesse confiar para ver como é que é, né, para estudar. Fui na inauguração dele. Já nas primeiras inaugurações eu já me senti diferente, né? Já senti tremores, né? O que é tremor? Não é tu que nem um ataque epilético, é tu sentir dentro de ti uma harmonia diferente, né? Isso se chama mediunidade. Todo mundo tem mediunidade. Alguns afloram e outros ficam estagnados, né? E nesse exato momento eu já estava florescendo isso. Então eu perguntei para ele: o que é isso? Que às vezes eu não consigo controlar minha perna, ele quer agachar, ele treme. Ele disse: isso é a tua mediunidade aflorando, tu precisa trabalhar isso. Então eu comecei a procurar, a estudar o que é a Umbanda, o que era aqueles gestos que todo mundo fazia. E dali por diante, eu comecei todos os sábados a ir no terreiro, não na corrente. A corrente é quando tu já está dentro da mediunidade com o Pai de Santo. Eu estava indo na assistência e cada sábado que passava, eu sentia mais tremores, sentia mais dentro de mim a florescer essa mediunidade, até que um dia ele me convidou para participar da gira, né? E quando tu participa da gira é diferente do que está assistindo, porque daí tu vai realmente trabalhar
na Umbanda, né? A gente chama, quando a gente entra na gira, a gente está numa gira de desenvolvimento. E ali eu comecei a me desenvolver, cada vez estudando mais sobre a religião, sobre o que é cada entidade, cada orixás. E assim a gente foi aprimorando, né? Hoje já faz 4 anos que eu estou na Umbanda. Ano passado eu saí do terreiro do Mafra, né? E fui para um outro terreiro, né? O terreiro que eu estou hoje é um terreiro da Umbanda com um pezinho no candomblé. Então é um pouquinho mais forte do que a própria Umbanda. O que é a diferença entre Umbanda e candomblé, para as pessoas entenderem? O candomblé ele é africano, né? A Umbanda ele é uma religião somente brasileira, ele é brasileira. Mas os dois são casados por quê? Quando os negros africanos escravizados vieram para o Brasil, basicamente todos os fazendeiros eram cristãos naquela época, né? E a linguagem dos escravos africanos, quando eles queriam fazer o ritual, mesmo sendo escravizados ali, mas eles faziam o ritual nas casinhas deles, né? Eles falavam aquela língua africana, chamando aqueles orixás e entidades, né? E os cristãos, eles não admitiam isso para o pessoal do candomblé africanos. Então, o que os africanos fizeram? Eles pegaram como a gente vai chamar, por exemplo, vamos chamar o São Jorge, Uhum. no cristão. Uhum. Qual é o orixá, a entidade do candomblé e Umbanda, que são mais parecidos com São Jorge? Lá eles chamavam de Ogum. Ah, sim. Então, vamos identificar Ogum, fazer o mesmo ritual, só que de uma forma enganosa para os cristãos, vamos chamar que a gente está louvando São Jorge. E com essa sincretização toda, nasceu a Umbanda, né? Então, a Umbanda seria como se foi brasileirado o Abrasileirado candomblé. do candomblé, Uhum. mais ou menos para entender melhor. Perfeito. Assim, O né? candomblé ele é mais raiz, então. Ele pega Isso, da origem, da matriz africana. Com o tempo, a Umbanda foi mudando, foi Uhum. tendo pernas próprias, né? Uhum. É uma diferença. E hoje é o mais praticado, em termos gerais? Sim, a Umbanda é mais praticada. Uhum. Então, a Umbanda ela começou a ter pernas próprias e começou a se desenvolver os orixás próprios. Por exemplo, Preto Velho, Caboclo, Sim. que é mais voltado para a Umbanda. Sacrifício animal, a Umbanda extinguiu, né? Isso existe só no candomblé, mas não na Umbanda. Quando a gente, eu vou falar com o protetor de animal, mas e outros que ouvem, mas o que é o sacrifício animal? É sem dor, é um sacrifício que eles chamam de oferenda para os orixás, mas sem dor, né? Sacrifício de animais pequenos não existe. Muita gente demoniza de uma forma errada. Na época de Jesus, faziam sacrifício de animais, se buscar bem na história, né? Então, é um modo de oferendar um orixá. O que seria uma hoje, entidade. então, praticado? Que tipo de animal? Como é que Geralmente são galinhas. Uhum. Geralmente são galinhas, né? Geralmente são galinhas. Dificilmente tem um animal de porte grande, né? Isso também se mudou um pouquinho, né? Claro, se tu for lá na raiz da África, lá é diferente. Sim, né? sim, Lá já é diferente, mas sim. a gente brasileirou um pouquinho, né? E trouxe a nossa cultura também para essas Sim. duas religiões. E além da Umbanda e do candomblé, tem mais alguma coisa nessa mesma ramificação? Bom, daí tem o espiritismo, né? Que é um pouco mais filosófico, né? Que é bem praticado também, que é bem né? praticado, só que é um pouco mais filosófico, né? E a Umbanda e o candomblé, eles são mais de trabalho, são mais de passe. Eu vou dar um exemplo bem, quem nunca ouviu falar em Umbanda, vamos pegar quem já nunca foi benzer com uma rezadeira. Perfeito. Isso é a Umbanda. Ela vai te dar um passe, vai te dar um braço amigo, vai falar uma palavra amiga. Isso é Umbanda, né? Só para exemplificar, para ficar bem fácil para os telespectadores de vocês, né? Para quem nunca ouviu falar nessa religião. É isso.
Então, nossas mães, nossas avós nunca foram numa benzedeira. Perfeito. Né? E geralmente a benzedeira ela é de uma linha da Umbanda. Geralmente eles incorporam o preto velho, né? Que é uma linha, a gente chama uma linha branca, uma linha de traz paz, harmonia, uma falação de conselho. Ô, Leandro, permita a gente ir abordando e, por favor, tu está contribuindo demais para a gente poder também entender um pouquinho e explicar, as pessoas poderem entender. Talvez a gente está aqui representando muito o que as pessoas poderiam ter dúvida de perguntar, né? O popular macumba, que é o que as pessoas mais falam. Explica um pouco sobre isso, né? Que esse é o ditame popular, é o que entra nas piadas, é o que entra muitas vezes até na discriminação. Chutar macumba. O que significa isso dentro desse conceito aí? Então, a macumba nada mais é que uma oferenda, né? O que é a macumba? Geralmente eles colocam numa tigela que a gente chama de alguidar, uma tigela de barro, né? E a gente coloca oferendas para determinada entidade, né? Depende da entidade, ela quer uma oferenda. E a gente vai colocar em determinado local, né? Que é chamadas encruzilhadas, quando as pessoas encontram. Então, a forma errada que eu acho é colocar em qualquer lugar, né? Houve um relato uma vez que colocaram aqui na frente da prefeitura, não é o local. Isso não é um bandista de verdade, né? A gente tem consciência onde colocar. Coloca na porta de um cemitério, numa encruzilhada. O que é encruzilhada? É uma rua cruzando a outra, tá? Para quem não vai entender. Exato. Então, e é só uma oferenda. Claro que as pessoas demonizam isso por ignorância, né? Depois a gente vai tocar no fato do jogador, que é outro fato que demonizam os ignorantes, né? Que falam a besteira sem estudar. Então, isso seria uma macumba, né? A palavra macumba, na realidade, ela vem da África e é um instrumento. Pois é. É só isso. É o que eu compreendi até então. Um instrumento. Né? Trazido para o Brasil, a gente faz como uma oferenda, né? Claro que existe oferendas para o mal. Isso eu ia te perguntar, a chamada linha negra, né? Mas isso funciona em qualquer religião, porque quem vai fazer o mal vai ser nós, pessoa física. Então, se ele vai fazer o mal, ele tem o mal dentro dele já, né? E a gente acredita que tudo é um efeito bumerangue. Se eu vou te fazer mal, pode até funcionar, mas em um determinado momento isso vai voltar para mim, né? Então, a Umbanda, ela prega em sua maior filosofia a caridade e o amor, né? Fora isso, não é Umbanda. Tá. É outra coisa que eles estão fazendo, né? Que um dia vai voltar para eles. Então, as pessoas demonizam muito sem saber como é que funciona. É a chamada linha branca, né? É uma linha branca. Tá. O candomblé é no mesmo sentido? É no mesmo sentido. Também tem a filosofia de essa linha negra. Como eu falei do candomblé, então, além de eles fazerem essas oferendas, eles fazem, às vezes, o sacrifício animal também. Tá. E essa linha negra seria o outro lado? Como é que nós chamaríamos isso? Do mal, essa parte que é o que mais pode ser chamado uma linha negra, mas que a gente não pode denominar da religião isso, Umbanda. Alguns falam em magia negra, por exemplo. Essas é algo totalmente à parte. Bruxaria, né? Enfim, é totalmente à parte, nada totalmente tem a ver com candomblé, com Umbanda. Nada a ver. Tanto uma como a outra, elas pregam a sua caridade e o amor como filosofia. Não se propõe esse tipo de trabalho. Não se propõe, né? Mas usando desse poder, às vezes, algum médium, né? Ele faz para o mal. Uma ação individual dele. Uma ação individual dele. Né? Não ensinada por um pai de santo, não ensinada dentro da religião. Nos terreiros não há essa proposição. Não há essas proposições. Dentro de um terreiro de Umbanda e de Candomblé, não existe pregação para o mal. Lá é só passes para o bem. A gente costuma dizer que quando a água bate a bunda de qualquer um de religião, eles procuram um terreiro. Tá? A gente já recebeu o evangélico, já recebemos o testemunho de Jeová. A minha mãe de santo era testemunho de Jeová, para ter uma ideia. Caraca. Né? Então, único exclusivamente a Umbanda e o Candomblé também, posso falar por eles, pregam o amor e a caridade. Né? Então, as pessoas têm que começar a estudar um pouquinho antes de falar certas besteiras por aí. Exato. É o que está acontecendo com o nosso amigo jogador. Né? Mas ele firme está indo contra essas falanças tem tatuado no braço, inclusive, o símbolo, que o prejudica. Né? Tem tatuado aqui no braço, uma região muito visível.
Não só ele, mas a gente tem grandes artistas renomeados que são da Umbanda, que hoje em dia está começando a aparecer mais, né? Certo? Se esquivava um pouquinho por causa do preconceito, mas Gilberto Gil, o Zeca Pagodinho, se tu escutar todas as músicas do Zeca Pagodinho, escutar um ponto de Umbanda, o que é um ponto de Umbanda? É uma reza cantada, né? Tem os hinos clássicos, né? As músicas do Zeca Pagodinho, a maioria são um ponto de Umbanda. É só tu prestar bem atenção e depois escutar um ponto de Umbanda, é idêntico. A Ivete Sangalo é umbandista. Então, temos vários artistas de renome que são da Umbanda, né? A Umbanda, claro, ela tem a sua raiz grande no Rio de Janeiro, né? Foi onde ela nasceu, pelo José Zélio de Moraes, em 1908, né? Quando ele recebeu a primeira incorporação. Foi dali que eles começaram a fundar a religião Umbanda. 908? 1908. Poxa, então é bem recente, né? É bem recente. Eu chutava que era algo, e aí ignorância minha, mas algo até da época mais antiga dos escravos. Não, algo... sim, como eu expliquei inicialmente. Eles vieram trazidos pelos escravos. Lá com candomblé. Né? Naquela época dos escravos, né? Fazia aquela enganação com os cristãos para fazer o ritualzinho deles. Mas a primeira incorporação, vamos dizer, no Mundo Novo, Perfeito. foi com Zélio de Moraes em 1908. Nossa, bem recente. Né? E essa questão exatamente da popularização, né? Vocês observam um crescimento a outras pessoas aderindo? Como é que está esse movimento em si na sociedade? Esse é outro ponto falar que assim, existe a igreja católico, né? Testemunho de Jeová chamam e nós chamamos de terreiro, né? Por que terreiro? Porque a gente faz a gira na terra, né? E descalço, né? Então isso é sagrado. Quando tu entra num terreiro, tu tem que tirar e entrar nele descalço, mesmo se for da assistência. Não se entra com calçado dentro de um terreiro, né? Por isso que é chamado desse nome, né? Hoje tem várias casas, tu citou um número ali, 100 e pouco, né? Mas essas são casas que têm CNPJ, né? Que são vinculadas a nacional, né? Mas existe muito mais. Hoje, qualquer um que faz as deitadas certas, que vira pai de santo, abre um terreiro. Seja num quartinho. A maioria começa bem pequenininho, depois começa a movimentar. Mas tem a parte burocrática, tem que ter o CNPJ, tem que ter como funciona uma igreja. Tem que ter um extintor de incêndio, tem que ter uma estrutura, alvará de funcionamento, né? Tem que obedecer à lei do silêncio, né? Porque a gente toca tabaque, né? Então, registrada realmente é esse número que tu citou, de 140 e pouco. Mas existe muito mais terreiros em Blumenau. Existe muito mais. E é crescente essa adesão? É crescente. É crescente. Tanto quem procura Umbanda, quem vira umbandista, quem vira médium, cada vez vem crescendo mais. Por causa das pessoas parar com a ignorância e procurar realmente o que é. A gente já vai perguntar da audiência, mas outro ponto-chave. O que mudou na tua vida? Primeiro, tanto uma parte em relação a você, enquanto lado espiritual, e também em relação ao preconceito. Você sofreu preconceito? Como é que você verifica o teu rol de amizades, as pessoas que sempre conviveram contigo? Como é que encararam essa mudança, em particular, da tua pessoa? Perfeito, Eliomar. Então, como eu estava dizendo, eu era ateu, né? Eu virei umbandista, e porque eu virei umbandista, porque a Umbanda me comprovou, né? Aquilo que eu precisava, porque aconteceu comigo, né? Eu incorporo. Então, se o ateu precisava de comprovação, para que melhor comprovação do que isso? Por isso que eu sou Umbanda. Outro fator que eu sou Umbanda, porque ele prega o que eu sempre preguei na vida, amor e caridade. Em relação, desculpa, ali... o preconceito. Como é que o teu círculo de amizades, então, pessoal que não entende, né? Contigo, como é que entendem isso? O círculo de amizade realmente mudou, né? Basicamente, porque a Umbanda é uma família, né? Então, esse círculo de amizade ele fica centralizado quase nos médios do terreiro. Quando eu digo família, o que é? Quando tu prega realmente a religiosidade. O que é a religiosidade? Não é só ir na igreja sábado, rezar, foi para casa e ponto. Esquece o dia de semana toda que tu tem uma religião. Não, o terreiro, a religião, vamos chamar de africana, ela tem
o habitual, os encontros durante a semana toda, os trabalhos durante a semana toda. Nós, como médium, nós dentro de casa, nós temos uma vela acesa, que a gente chama a vela do anjo nosso. Ela não pode apagar, a gente acende vela de 7 dias, apagou, acende outra. E a gente tem uma quartinha. A quartinha é tipo um vasinho pequeno, com uma tampinha, onde a gente bota água. Né? Vela representando a luz, água representando outra fonte de energia da natureza. Então a gente bota lá no nosso congá. Né? O que é um congá? É um altar que a gente tem em outras religiões. Né? Então a gente tem em casa isso. Então a gente habitualmente, antes de dormir, a gente faz uma oração, acordou, agradece pelo dia que está tendo hoje. Né? E essas pregações, também fazendo em casa, fazendo fora, por exemplo, na loja muita gente me procura para conversar. Às vezes não compro nada, mas querem conversar, porque sabe que eu sou da Umbanda, sabe que eu sou do xamanismo. Então, eles querem conversar, querem um conselho. Né? Isso é pregar religiosidade. Entendesse? Não é só aos sábados ir para uma missa e no domingo para um culto. Né? E depois, durante a semana, esquece a tua religião. Né? E nesse grau todo mudou muito o rol de amizades, né? Mudou a minha vida, vamos dizer assim, porque trouxe muitas coisas positivas na minha vida. Né? Um exemplo foi a loja, né? Outras foi a calmaria. Né? Quem conhecia o Leandro antes, talvez repare as mudanças que teve nele. Né? Tudo porque busquei, vamos dizer assim, busquei em mim próprio a mudança. Né? Todo mundo erra, e a gente deixa os erros para o passado e começa uma nova fase. Né? Então, a Umbanda, nisso, ela me mudou. Né? E, claro, a gente vai evoluir sempre. Né? A gente acredita que a gente vai morrer, vai voltar para a gente ainda tentar evoluir, até chegar num grau que a gente possa estar cada vez mais perto de Jesus Cristo. Edinho. Muito bom. Vamos para as perguntas da audiência, Sheila? Vamos fazer. Lembrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que queira patrocinar o No Topo Podcast. É só nos chamar no direct lá do Instagram. A gente encaminha o Media Kit. Com certeza tem uma proposta aí que cabe direitinho no seu orçamento e você pode ser um parceiro e estar no topo. Eu separei 3 perguntas aqui rapidamente para a gente abordar, Leandro. A primeira veio do Júnior H e ele perguntou como você compara a sua vida com antes e depois de entrar para a Umbanda. Você estava respondendo agora, né? Acabou coincidindo com o que o Mazinho perguntou. Não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Não, é isso. Eu acho que a Umbanda ela traz uma fonte de energia dentro de ti que só vai depender de ti mesmo para mudanças. Tá? A gente não precisa... Às vezes a gente não precisa de uma religião nenhuma, mas se apegar em alguma fé e alguma coisa espiritual para você mudar. Mas claro que vai depender só de ti mesmo a mudança. Muito bom. A Maria Rita perguntou quais produtos da sua loja você sugere para alguém que está começando a se interessar por essa área. Eu acho que é Umbanda que ela deve estar falando, né? Ou o esoterismo. Vamos lá. Se for Umbanda, né, eu acho que não é na loja que ela vai procurar realmente um terreiro. Né? Mas os produtos que ela deve ter em casa, que eu não entendi muito a pergunta dela, se ela estava falando sobre a loja, dos produtos que tem na loja, ou se ela estava falando sobre a religião. Né? Mas se for sobre religião, realmente como ela a gente teria que divulgou procurar a loja, um terreiro, né? Procurar uma mãe de santo. Sobre a loja, então a gente tem produtos variados lá, né? É uma loja esotérica, não é uma loja religiosa. Eu estou demonstrando alguns produtos aqui. Né, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas na loja nós temos produtos ali, estátuas católicas, estátuas de Umbanda, estátuas místicas, né, eu tenho 2 aqui, eu tenho produtos de xamanismos, que são dos índios, eu tenho produtos de limpezas energéticas, que são sabonetes, energéticos feitos por um alquimista, então tem uns alfazemas, então, perfumes de orixás, nós temos diversos produtos para fonte energética, para a tua harmonização, né? Fora os incensos também, que é outro produto que a gente tem e todo mundo conhece.
Bem legal. Para fechar, a Joana perguntou como você imagina o futuro da loja daqui a 5 anos. Isso, eu apesar de já estar com 2 meses na loja, mas o foco é ser um distribuidor, né? O foco da loja é futuramente ser o distribuidor para as outras lojas, né? Tendo a loja ainda, mas com produtos próprios, né? Deixa eu mostrar aqui. Hoje nós temos nosso próprio produto, por exemplo. Nós temos, deixa eu mostrar ali, nosso perfume próprio da loja, tá? Feito por alquimista, então não vai encontrar em loja nenhuma. Esse perfume é uma colônia, né? Feito por um parceiro nosso, alquimista, né? Onde eu joguei a ideia para ele e ele veio com um produto próprio, né? Então aqui eu trouxe de Iemanjá, né? Eu trouxe de Iemanjá porque todo mundo conhece quem é Iemanjá. Sim, Rainha do Mar, né? Temos todos os orixás da Umbanda, então a gente fez exclusivo para a Umbanda. Então esse é o nosso primeiro produto. Claro que eu imagino um dia produzir a própria vela, né? Produzir, por exemplo, esse garra do Andy, né? É produzido, por exemplo, por uma artesã. A gente trabalha na loja com muitos artesanatos. Tenta aproximar bem, né? Muito bonito esse duende, inclusive, olha ali, para as pessoas poderem ver bem. Ó. Muito bem feito. Então, a gente trabalha muito com artesanatos, né? A gente vai depois demonstrar mais coisas que são de artesões, né? São a pulseira indígena. Então, eu dou muito foco para os artesãos de Blumenau. Nós temos 9 parceiros hoje, né? Até de camisa, eu estou com uma camisa, né, da Umbanda, tem uma frase, né, os símbolos dos orixás. Então, essa é uma camisa feita também por um artesã, em casa estampada, não é industrializada, né? Então, basicamente, quase todos os produtos que nós temos são dessa fonte, né? E essa fonte que eu imagino, um dia eu realmente produzindo, né, e ser o distribuidor para outras lojas. Então, essa é a minha imaginação assim para o futuro. Bem interessante. Muito bom. Vamos falar um pouquinho desses produtos, Leandro. Vamos aproveitar o câmbio, então, e... Primeiro, qual que é o carro-chefe? Assim, o pessoal procura mais o que na loja? O que mais sai? Sai muita vela, né? Por ser da religião Umbanda, então a Umbanda ela usa bastante vela, né? Cada rezo que faz, né? Como eu disse ali, a gente acende uma vela, 7 dias, deixa aceso direto em casa, né? Então, cada umbandista ele compra para uma gira de Umbanda. O que é a gira de Umbanda? Para entender, é o ritual. Mas né? são essas então, velas, são essas velas maiores ou aquelas velas? São as velas palitos, daí, né? A gente chama palito, aquela, né? são as palitos. Então, só numa gira de Umbanda vai pelo menos 50 velas. Caramba. Né? Então, tu imagina isso calculado por Leandro, quantos terrenos nós temos. E a vela dura 7 dias mesmo? A vela dura. Depende. É que a vela ela é feita de parafina, né? Se não tiver mistura, ela vai durar 7 dias. Tá? Tem umas que duram 21 dias, mas daí é a vela de 21 dias. Né? Basicamente, as velas de 7 dias ela tem que ter 260 gramas, se não me engano. Né? Interessante isso. Tive problemas já com velas industrializadas que não duravam. Esse é um grande problema que eu enfrentei. Como saía muitas velas, eu não tinha... eu queria o não industrializado, eu queria mais artesanal. Achei uma mulher lá na Velha. Só não pergunto como é que eu acho as coisas, porque é incrível, cara. Ele aparece para mim do nada, assim. E eu estava mentalizando, eu estava falando com minha esposa, cara, eu preciso arranjar vela mais caseira. Vela caseira, vela de pessoas que fazem em casa. Encontrei uma senhora lá na Velha que ela faz na cozinha dela. Ela tem a máquina de vela, porque tem que ter, né? Mas está lá na cozinha dela, ela faz. E a melhor vela que eu já comprei. Das outras industrializadas aí, grandes empresas de vela. E todo mundo elogia. Queima 100%. Quando eu digo queima 100%, é que ela não derrete, ela queima realmente, ela desaparece. Né? Isso que a gente diz quando queima 100%, porque ela é parafina pura. Né? Interessante então, isso. E é um trabalho muito artesão, né? De fato, ajudando outras pessoas a gerar artesão. fonte de renda, enfim, muito bacana, né? Então, eu imagino um dia a gente ter a própria vela Santa Celia também. Sim. E o que tu trouxe aí para nós? Só responder, continuando a pergunta dele. Sim. Então, velas, alfazema, as pessoas, alfazema é aquele, vocês já viram aqueles líquidos, né, verde, que geralmente tem no mercado também para comprar. Sim. Né? O pessoal usa para limpeza de casa. Charuto, eu vendo charuto, né? Mas não de forma de conveniência. O charuto que eu tenho, as pessoas de Umbanda compram porque há trabalhos com charuto. São usados os rituais, né? Então sai muito bem. As próprias estátuas também saem muito bem.
né? As estátuas eu trouxe de um fornecedor de São Paulo, então pouca gente tem. É um precinho salgadinho às vezes, mas é um produto de qualidade. É que desde o início eu procurei a qualidade na minha loja, né? Eu não vou botar qualquer coisa para logo de início queimar o nome da loja, né? Então eu vou começar já com a qualidade, né? Nem que eu pague um pouquinho caro, mas eu sei que eu vou ter público para aquilo ali, né? E realmente assim está sendo, né? O rapé, né? O rapé, depois a gente pode falar um pouquinho onde é que está a câmera aqui, né? Então o rapé, né? Sai muito, né? O produto xamânico em si, ele sai bastante na loja também. Então são públicos que as pessoas também me conhecem, né? E quem compra esses produtos, eles querem comprar de alguém que conheça ou participe disso aí, porque vai ter, como é que diz a palavra? Eu vou ter razão naquilo que eu falo. Credibilidade, né? Credibilidade, eles procuram essa credibilidade. E quem tem credibilidade, geralmente, ou usa, ele conhece bem, ou fez um estudo, né? Hoje, por exemplo... Não está vendendo por vender. Hoje, por exemplo, eu dou o estudo do rapé, né? De forma sem cobrar nada. Então, né, eu já estou no meu quarto casal dando estudo de rapé. Podemos falar mais adiante, se não se alongar muito sobre isso também. Né? Não, perfeito, perfeito. Vou entrar nisso aí que está muito em voga atualmente. Mas vamos lá, fala um pouquinho então do que tu trouxe para nós. O duende eu acho que é o mais comum, acho que todo mundo conhece, né? São seres místicos, seres do astral, né? Vamos perguntar, por que ele está na garrafa? Porque ele é fujão, ele tem que ficar preso. Tem os duendes que ficam soltos, né? Esse aqui está amarrado, mas geralmente a gente abre a garrafa e alimenta ele. Maçã, uma fruta, porque eles são seres da natureza, né? Então são seres elementais, né? Nós temos a deusa Gaia, ela é uma deusa mística, ela representa a mãe do mundo, né? Por isso que ela está na barriga segurando o mundo. Ela representa a água, o sol, a natureza. Não me pergunte se existiu, isso é coisas místicas. Sim. Tá? A deusa Ísis é uma deusa grega, né? Quem conhece a história da Grécia Antiga vai ver sempre uma imagem dessa com asas, né? Então é uma deusa grega que ela representa interior. Quando eu falo interior, eu falo de tu sentir dentro de ti, teu interior. Ela representa isso, ela representa as tuas mudanças, ela representa as tuas características psicológicas, físicas, que tu quer botar para fora, né? A tua mudança, isso é o interior, né? Nós temos uma pulseira, isso aqui é vinda do Acre, tá, Mazinho? Lá da tribo Nicuim, né? Nossa. Então, é uma pulseira indígena, né? Quando tu vê um índio por aí, geralmente tu vai ver eles com uma pulseira dessa, aqui, né? Na cabeça. Então, elas são feitas de miçangas, né? São da tribo Unicuim. A tribo Unicuim, só para o pessoal se localizar, foi a tribo onde o Alok ele fez um clipe, né? Para te chegar nessa aldeia, tu tem que ir até a capital do Acre, Porto União, né? Rio Branco, né? Rio Branco. Então, tu chega no aeroporto de Rio Branco e dali tu viaja 5 dias de canoas para chegar nas aldeias do Nicuim. Ele é bem restrito, né? Então, eu tenho os instrumentos também vindo do Acre. Esse rapé eu só pego deles do Nicuim por conhecer, né? Isso aqui é um pozinho, Leandro? O que tem dentro? É um pó. Vamos falar um pouquinho do rapé. Eu posso até abrir aqui. Isso está muito em voga atualmente. Se fala muito sobre isso. Então, deixa eu só botar mais perto da câmera. Esse é rapé. Então, Ele vê se pega bem. Vou botar bem pouquinho aqui. É um pozinho ralado, né? Claro que a gente, na consagração, a gente bota um pouco mais. É um pó ralado de ervas, né? Ervas da Amazônia, né? Esse é de murici, é da planta do murici. Isso vem direto lá do Acre? Isso, esse vem direto do Acre. Então, o que ele traz, vão me perguntar. Provavelmente alguém vai me perguntar o que ele faz. Tu vai inalar com curipe. Esse é um instrumento chamado curipe, né? Tu vai botar na mão, tu vai deixar ele mais fino que ele já é,
né? E tu vai fazer nessa posição e tu vai se auto-aplicar na narina. Aham. Tu não vai respirar. Tu vai só deixar ele fluir. E tu vai respirar ali por uns 15 minutos na boca. Ele te traz tranquilidade, te traz concentração. Ele é bom para doenças como gripe, sinusite. Então, ele tem uma infinidade de coisas. Ó, esse, por exemplo, de Muricy, ele traz aqui, ó, traz bons pensamentos, bom contra dores de cabeça, bom contra gripe, sinusite, limpa as energias tensas. São só coisas naturais aí dentro. Coisas naturais. Tem um pouquinho de tabaco. Tá. Então, ele desperta no sono e dá preguiça. Traz alegria, limpa energias tensas e, está bem pequenininho, e gera cura física. Ótimo para pessoas esponja. Tá faltando óculos ali. É que é pequenininho. A idade está chegando. Mas o que o nosso amigo lá consumia de rapé é a mesma coisa? Lembra do nosso amigo lá? Sim, sim. Claro que hoje, né, o grande perigo é que todo mundo está fazendo rapé hoje, né? Pois é. Entendi. E em qualquer lugar, né? Por isso que eu pego só deles, né, do Nicuim, por conhecer, porque eu já consagrei com eles, né? E eu tenho esse aparelho que também é para usar rapé, mas daí eu vou passar na outra pessoa, né? Eu não sei se o Steve quer fazer. Mas essa seria, né? Eu boto o narino dele e eu vou passar a minha energia para ele. Ah, tá. Vai jogar a fumaça. Sim, eu vou jogar o pozinho para ele. Para ele. Né? Se a gente quiser fazer, experimentar, a gente inala faz. isso. Ele tá ali nessa... Então a gente faz, bota uma música, bota um mantra, bota uma música celta, para te acalmar, seria uma E velhinha. quanto tempo dura isso? Como é que funciona? O rapé é bem rápido, tá? Ao contrário da ayahuasca, o rapé ele é uns 15 minutinhos, né? Ele não vai te dar miração, nada. Ele realmente só aquela vai sensação... alinhar teu chakra, vai dar um relaxamento. Perfeito. Né? E é bom para algumas doenças também. Perfeito. Né? Então, Mas talvez só o tem que pessoal... tomar cuidado, porque como ele existe tabaco, crianças não podem usar Perfeito. rapé. Isso eu ia dizer agora. Né? E a questão da origem dos produtos? Esse teu vem lá, de fato, da Amazônia, Isso, do Branco? esse aqui é da artesã, né? Aham. O produto, o rapé, ele vem da Amazônia, vem do Acre. Não, ou seja, como está pulverizando, algumas pessoas devem estar fazendo com alguma coisa local, enfim, Sim, às vezes sai do contexto, né? Mas não deveria ser assim, né? É que a gente também não tem uma legislação Sim, específica para isso. fica meio que... Né? Hoje estão estudando uma legislação para consagrar a ayahuasca, mas para o rapé não existe hoje. Então vamos para essa segunda etapa. E o chá ali, né? Como é que é o chá? Ayahuasca? Ayahuasca, né? Ayahuasca. Como é que é o nome? Ayahuasca? Ayahuasca. Ayahuasca. Entendi isso. Eu também demorei bastante para falar certo. Ayahuasca. O mais conhecido Santo Dawn, né? Então, a ayahuasca, ele é eu não voltei aqui, também não voltei na minha loja, porque esse é perigoso. Né? Pois ele é mais complexo, Esse né? É mais complexo. Então, ele é um chá, um líquido, né? Ele é moído de uma raiz, é um nome bem complicadinho ali, que eu não vou lembrar agora, e de uma planta, né? Eles são misturados e feito um chá daquilo ali. E consagrado. Quando a gente fala em consagrado, ele é tomado, ele é feito num ritual. Né? Por isso que eu disse que é perigoso, né, em determinados locais fazer. O ayahuasca, tu provavelmente vai querer saber o que ele te dá. Perfeito. Né? A ayahuasca, ele te dá uma breve miração. Essa miração, ele te mostra o que tu precisa curar, porque sempre quando tu faz consagrado, tu vai intencionar alguma coisa que tu queira curar. E na consagração ele vai te mostrar. Então, as mirações, ele vai te dar o caminho. Ele não vai te curar, ele vai te dar só os caminhos. Né? Vai te dar limpeza, quando a gente chama de limpeza, ele vai te dar vômito, ele pode dar caganeira. Né? Isso é o lado polêmico da história, né? O vômito se explora muito essa a parte. limpeza, né? Mas é porque a pessoa que precede a consagração tem que evitar comer carne, tem um monte de preceito que tem que ser feito. E às vezes as pessoas não obedecem. Né? Então, é uma semana que antecede ali, tu vai ter que fazer um preceito certinho, né? Não vai deixar de vomitar mesmo fazendo preceito. Essa é uma limpeza que vai dar, tá? Não tem como ser evitado isso, tá? Até porque o gosto da ayahuasca não é um gosto bom. É que nem comer um barro, quase. É o mesmo cheiro, assim. Né? Então, não é um gosto bom. Mas ele te traz lembranças
vamos dizer assim, porque ele te abre uma dimensão que está perdida lá na tua mente, né? Essa é a função dela. Fernando, e quando se fala que é um produto alucinógeno, como é que se trabalha com isso? Que a pessoa tem alucinações? Essas mirações que dá, ele vai te dar flashes, ele vai te trazer memórias que estão perdidas dentro de ti mesmo. Essas são as mirações que eles falam, né? Não tem nada a ver com drogas que não são proibidas, né? Que são outras alucinações que eles têm lá, né? Aqui não, aqui é de fundo religioso também. E essa raiz também vem de longe, vem de local específico? Tudo da Amazônia, só tem na Amazônia. Tudo é da Amazônia. A raiz dessa planta só tem na Amazônia. E você tem que ingerir quanto? Tem uma quantidade mínima? Geralmente é aqueles tipo um copinho pequenininho, assim, ó. Faz uma ingestão única? É, uma gestão única, né? Se o cara ainda está precisando do processo, ele toma mais durante as consagrações. Uma consagração dessa, ela demora quase 8 horas. Tá? O efeito, no caso? O efeito, ela demora quase 8 horas. Todo o processo para ele se liberar para ir para casa, né? Quando tu entra numa consagração dessa, tu não pode sair, porque é perigoso, né? Porque tu perde a tua percepção, né? Vai abrir um leque de pensamentos, de emoções. A pessoa manifesta isso? Ela fala? Quem tem a mediunidade aflorada geralmente incorpora, ou faz algum desse tipo. Mas geralmente não. Geralmente as pessoas ficam deitadinhas ali, bonitinha, né? E alguns trabalham. O perigo da ayahuasca não é o perigo do chá, mas o perigo de quem dá a consagração, né? Porque precisa ter guardiões. O que é o guardião? São pessoas habilitadas para acompanhar. E elas não vão tomar o chá, elas vão estar lúcidas ali para acompanhar, né? Precisa ver o histórico da casa que vai fazer. Hoje tem gente fazendo em apartamento. Não façam isso. Imagina fazer uma consagração perigosa dessa em apartamento. Se vocês lembram, em São Paulo, morreu o neto do Chico Anísio, que se jogou na fogueira. Por que será? Não tinha guardião perto dele? Ele estava preparado para ir, né? Caraca, ele estava sabendo disso. Isso faz alguns anos atrás. Então, a gente tem que ter quem consagra isso. Os guardiões preparados. A casa tem que estar preparada. Onde é que é a origem do chá? Né? Então, eu quando consagrei a primeira vez, eu demorei 1 ano para primeiro estudar o que é o chá, ver qual era a minha necessidade e depois procurar alguém que eu confiava. Né? Hoje eu consagro somente lá na tribo consagrada em Gaspar. Os guardiões, eles já foram para o Acre. Ficaram já 8 dias com os índios, aprendendo. Então, para quem maior confiança do que isso? Então, tem que tomar muito cuidado, né? E as reações podem ser as mais diversas dessa pessoa que tomou chá? Depende do que ele vai procurar, depende se ele se entregar. Quando tu se entrega, é melhor, né? Do que tu lutar, às vezes, contra. Né? Porque tu está lutando contra ti mesmo. É o orgulho, daí vem nosso ego, nosso orgulho. Então, tu se entrega para o que ela quer te mostrar. Né? Porque daí o processo vai ser melhor. Entendi. Né? E depois dessa consagração ainda tu fica 1 semana, né? Porque ela te dá, vamos dizer, o quebra-cabeça. Ela não vai te curar, ela vai te dar o caminho. E depois de 1 semana ali, tu vai montar o que ela quis te dizer. Né? E hoje você já consagra, então você meio que dá... Não, eu já fui convidado para ser guardiões, mas eu não aceitei. Porque, tá. Né, tem muito tu dá trabalho, o curso, tu explica como é que funciona isso? Eu dou só o estudo do rapé. Ah, do rapé. A tá. ayahuasca não. Né? Tá. Já disseram para mim colocar na loja, lendo, por que tu não tem ayahuasca, doses de ayahuasca para vender na loja? Cara, nem deveria nenhuma loja vender ayahuasca, primeiramente. Por quê? Eu não sei quem vai comprar. Uhum. Porque geralmente é um recipiente pequeno que é conta-gotas. E se o cara rompe e toma aquilo tudo em casa, sem ninguém por perto, alguma coisa? Exato. Né? Então, isso é algumas coisas que o Senado Federal está vendo sobre a ayahuasca, Tem que quem agir consagrar, rápido, né? quem vai vender. Que loucura isso. Né? Então, eu me neguei. Normatizar isso. Eu me neguei para 2 fornecedores, assim, a ayahuasca na minha loja não vai entrar. Né? Por esses... Assim, porque eu não O sei... risco, né, de não saber usar direito. Quem vai comprar isso ali. Não sei se vai tomar realmente as gotinhas. Exato. Porque quando tu compra em gotas, é bom para a ansiedade,
Né? Daí é uma gotinha só, não vai fazer efeito, vai só trabalhar a tua ansiedade, o que vai ser preciso. Mas se o cara rompe ali e toma... Faz uma alta dosagem, né? Olha, já estamos chegando ao final. Nossa, suas explicações maravilhosas, mas a tua loja em si, vamos falar um pouquinho agora. Pensando, Leandro, durante todo o ano, né? São várias as datas comemorativas, nós temos os aniversários das pessoas, Sim. as datas festivas, rola um amigo secreto, volta e meia também, daqui a pouquinho já chegamos ao final do ano novamente, toda essa parte, né, que recém passamos. O que a loja tem a oferecer? O que as pessoas que não são muito ligadas diretamente, seja Umbanda, seja qualquer uma outra religião, mas gosto muito até dessas vibrações positivas, isso é muito comum, inclusive até nas empresas. O que você recomendaria? O que seriam as opções aí que as pessoas poderiam estar procurando? Se não é da religião, né, o nosso carro-chefe, que é os incensos. Né? O incenso todo mundo conhece, esse é o nosso carro-chefe. Então, isso qualquer religião vai ter. Qual é o pastor, o padre que não Sim. incensa a igreja? Esse né? vai ficar de brinde hoje? Isso vai ficar de brinde. Aí, Você vai acender? eu tenho incenso em casa. Incenso eu curto. Ele gosta. Incenso eu gosto. Então, o incenso é o nosso carro-chefe, isso para qualquer religião. Aí nós temos as estátuas místicas, né? Nós temos incensários bonitos, incensários cascatas. Né? Em dezembro do ano passado, no Natal, as pessoas procuraram bastante incensários. Eu tinha uns incensários lindos de dragão, as estátuas, então as pessoas compraram bastante. Né? Mas, se tu não for na minha religião, né, a minha dica fica no incenso, realmente, um incensário. Né? Mas até isso é legal, assim, ó, falou, vai dar um presente, mas a pessoa não conhece. Você dá esse suporte Sim, na loja, o né? suporte, De sim. dar o direcionamento. Sim, ontem foi até uma pessoa na loja, né? Ela queria uma guia de proteção, né? Que é uma igual a essa que eu estou usando aqui. Ó. Isso aqui deixa eu tirar aqui. Isso aqui é uma guia de proteção, né? Isso tu usa diariamente. Só tira ela para relações e para bebidas, quando tu bebe, né? Então isso não é da Umbanda, isso qualquer pessoa pode ter, né? Vocês usam amuletos, né? E as pessoas procuram muito, procuram saber. Então, isso é o teu amuleto, né? Nós chamamos de guia, né? Cada um tem a nomenclatura que deseja. E as pessoas pedem para que usar, quando usar, né? Para que serve. E eu vou dando essas explicações, né? Até para não errar, né? Porque imagina, você a pessoa da religião que vai ganhar. Então, para quem está dando, dá uma coisa legal, né? Porque, assim, ó, eu não estou só vendendo. Eu estou vendendo produtos que interferem na fé das pessoas. Sim. Exato. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado da forma que eu vendo. Exatamente. Né? E essa forma que eu vendo está me trazendo muita lucratividade de clientes fiéis. Né? Porque eles percebem o teu comportamento, sim, né? Nessa Não é venda relação, pela né? venda, né? Outra dica, né? Esse aqui é o, como eu expliquei antes, é o perfume, mas nós temos home spray também, né? Home spray de hibisco, de capim-limão. Mas utiliza que é principalmente pra ambiente. aonde, Leandro? Esse aqui é perfumes. Esse aqui é perfumes. Para utilizar no corpo mesmo? No corpo, tá? Mas tem para casa também, tu falou. Home spray, daí é um produto para dar cheirinho na casa. No ambiente e tal? Nós temos daí os sabonetes, né? Que não tem nada a ver com religião. Sim, daí sim. são, né, artesanal do É o esotérico lá, mesmo daí, é né? Que daí esotérico, entra bem o... né? Então, nós temos essas dicas aí. Interessante. Esses produtos são acessíveis em termos de preço, não precisa falar valores, nada, mas tem de várias faixas, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso, porque, imagina, as estátuas são algo mais caro, e lindíssima essa estátua aqui, inclusive os detalhes, ela para perceber claramente toda a parte da forma de construção dela. Mas são as mais variadas faixas etárias de preço, lá você encontra na loja? Tem, eu vou dar, não me preocupe com o preço, porque eu estou garantindo meu preço, né? Esse, por exemplo, é R$ 61,50, né? A estátua Gaia tem um preço aqui. Essa vai ficar para ti de brinde. 96, se ele me der Não 96, representa, você foi livre, eu achava que era bem mais É, caro. não, também achei também que era não é mais. caro, não. Inclusive Então, essa, eu achei que era mais caro. São produtos mais ou menos desses preços, assim. A gente tem algumas estátuas da Umbanda que realmente que vai para 100, 150, então daí é feito de produto Mas de o pacotinho de resina. incenso? Esse aqui custa 15 e esse custa 21. E vem Tá. quantos incensos? Esse vem 6. Mas 6. nós temos muita variedade de incensos. São aromas? Como é que chama? São aromas. Aromas diferentes na Esse mesma aqui caixa? É anis estrelado. Ah, tá. Né? Então eu tenho incensos para trabalho, que é só para defumação. Eu tenho
incensos cascata. A diversidade de incenso é bem grande lá, né? Eu tenho de Mitra, tenho de Abreu Branco, tem muito incenso realmente na minha loja, assim, com preços bem acessíveis, né? Eu não vou falar de concorrentes, mas Sim, eu claro. busquei as informações de quanto o mercado estava vendendo. O Duende, Leandro, né? Esse Duende na garrafa ali, como é que... O preço? Ele tá por 90. esse 90 daqui. reais. Eu tenho de 90. Isso é vidro mesmo? A garrafa de vidro? Não, esse é de plástico. A plástico? Eu tenho de vidros lá, que é de forma bem artesanal, né? Que ele tá por cento e pouco. Isso é feito em Blumenau? Esse é feito em Blumenau. Esse é feito... Bacana. Né? Então, Bem bonito, um todos rapé, esse é um tubinho de 10 gramas, ele custa R$35. Eu tenho um tubete se chama tubete, né? Tem tubete de 20 gramas por 60. Tem uma variação, né? Por exemplo, o tipi, depende. Esse aqui, por exemplo, ele está 70. Isso é feito aqui também? Isso é feito por uma artesã. Então, ele tem diversas formas de tipi. Tem outros que é mais caro, outros mais barato. Né? Legal tu incentivar o artesanato também. Tu poderias pegar isso industrializado, isso aí de grandes marcas, e deve existir no Brasil, distribuidores enormes aí, e você prestigiando o artesão local e tudo. São todos de Blumenau, os artesões, né? Isso é muito legal. E eu dei uma preferência para eles por eu já não gostar muito de coisas industrializadas. Isso é muito legal. Ô, Leandro, a tua esposa, o que representa dentro disso aí? A minha esposa, e daí tem a loja tem o espaço terapêutico também. Pois é. Né? Ela faz reiki, né? Ela dá consultas de reiki, ela faz leituras de tarô, de mesa quântica. Então, são terapias holísticas, que a gente chama. Né? Então, no espaço atrás da loja... Reservado, né? Ela tem um espaço dela. Né? A maioria dos atendimentos são online, né? Raramente são presenciais. Salvo o reiki, né? Que o reiki tem que ser feito presencial. Também tem tipo uma massagem? Pois não? é. Tipo uma massagem sem tu tocar. Só com a energia da mão. Né? De concentração. Né? Então, ela tem essa parte dentro da loja também. E a loja está aberta, quais são os horários? Como é que o pessoal pode... Então, a loja fica ali na Itopava Norte, próximo ao aterro, na Rua 2 de Setembro, 4525. Pertinho dos Móveis Gastaldi, né? Fazer uma propaganda aqui com o nosso amigo Marcos. É bem conhecido lá na região. Sim, bem próximo, né? Já esteve aqui conosco, inclusive. É meu cliente, comprou incenso de mim. E, então, fica bem do lado dele mesmo. Fica aberto das 9 até 19 horas, sem fechar para o almoço. Né? E aos sábados, das 9 ao meio-dia. Né? Mas eu sempre digo para os clientes, se às vezes eles precisarem de algum instrumento de trabalho, de urgência, eles podem me chamar no WhatsApp. Como eu moro próximo, eu consigo atendê-los. Né? Quer deixar o teu telefone? Deixa o Sheila põe nos caracteres, inclusive. Então, o telefone nosso, do WhatsApp também, é o 47 98445 0131. Maravilha. Sim. Bacana, show de bola, Nedinho. Acho que deu para Muito simplificar muita coisa. E o Leandro, até quero enaltecer aqui a disponibilidade. Você está falando sobre esses assuntos, as quais muita gente acaba não abrindo, até por essa ignorância excessiva. Infelizmente, a sociedade, em alguns pontos, ela ainda tem que evoluir. Mas a própria questão do Paulinho, como eu citei, o futebol sendo o esporte mais popular do país, ele já está rompendo muitas barreiras nesse sentido. E eu acho que as explicações do Leandro foram muito pontuais para mostrar que esta lenda e até o que leva à piada, ao abuso da terminologia, vai muito pelo sentido do negativo, da magia negra, das questões que as pessoas acabam desconhecendo. E ele pôde passar a limpa acima de tudo e, além de mostrar a própria loja, que é muito especial, nos auxiliar a compreender um pouquinho de toda essa terminologia que está presente, independente da sua crença ou não. Sim. Mas acho que quando a gente dá informação aqui que só Blumenau tem mais de 140 terreiros, você pensa que em Blumenau, né, nós temos cerca de 36 bairros, num rápido cálculo você vai chegar ao quantitativo de cada bairro ter no mínimo 5. Para mais, tá? Fora os que não são registrados, como o próprio Leandro falou. Então, muito pertinho da tua casa, provavelmente tem algum. Sim. E você desconheça, né? Então, isso tudo mostra legal. A importância de falar sobre o tema. E pegando do ponto de vista de negócio, né? De fato, por mais que seja nichado, a inteligência de ter produtos para todo mundo, né? Sim. E isso é muito legal, porque, às vezes, uma pessoa que até um dia pode ser da religião, ela começa, às vezes, entrando para comprar um produto para alguém, de uma estátua, e aí ela vai conhecendo mais. Quando você não tem produtos para todo mundo, você já afasta um pouquinho essa pessoa que não é do teu meio. Então, foi muito inteligente, do ponto de vista de negócio, de ter essa variedade,
produtos bonitos, né? A gente que não é da religião nem nada, né? Todos nós aqui enaltecemos quanto todos eles são belos e decoram qualquer ambiente, então muito bem pensado. Uma coisa que, nesse ponto, Edinho, duas coisas que eu pensei. Eu visitei vários concorrentes antes de abrir a loja, né? E a maioria são lojas religiosas. Eles próprios descrevem a religião. Sim. Então, raramente tem uma casa esotérica em Blumenau. O segundo ponto, cara, tu entra numa loja esotérica, tu quer se sentir harmonizado, bem-estar. Nenhuma loja eu vi uma sala de estar, né? O Mazinho foi esses dias lá na minha loja visitar, né? Vai ter um banquinho, vai ter uma fonte, vai ter um café. Tem a primeira parte da loja, quando tu entra, é uma sala de estar que a gente fez, com uma pintura bonita, né? com uma poltrona. Muito bonito tudo. Né? Não tem nenhum produto ali, a não ser na fachada. É uma recepção mas ali mesmo. É uma recepção. Legal. Né? Então, as pessoas me procuram, a gente senta ali, conversa, né? E foi uma das coisas que eu não vi nas lojas. E eu queria fazer diferente. Queria que a pessoa chegasse ali não só para comprar. Se ela quiser tomar um café, sentar, se ela quiser... Ali nós temos um tapete grande azul, se ela quiser sentar ali e meditar, ela pode. Né? Eu queria dar essa liberdade, além de ser uma loja, ser um ambiente para a pessoa se conectar, né, com ela mesma, poder... Né? Muito legal, foi uma baita sacada. E a segunda baita sacada do ponto de vista de negócio é o nome. Né? Santo Ateliê, nome fácil... Ele é um significado para quem é, né, das religiões, mas também tem para quem não é. E remete ao artesanato, né? A parte do ateliê remete a todo esse artesanato. Então, foi muito feliz também na escolha. Eu acho que, para quem conhece o Leandro, sabe que, poxa, foi uma transformação mesmo. Né? Hoje tu domina, praticamente tudo que tu falou aqui, tu domina, né? Deu uma aula, então... Muito legal mesmo. Isso mostra para quem está nos seguindo, independente do ramo, de qual negócio que goste, como o seu hobby pode virar sua profissão. E você talvez ser muito mais feliz, né? Então, obviamente, é um trabalho duro, o começo, né? Como você falou, pega enchente, pega água. Coisa que se você estivesse numa empresa, você teria o salário no dia 5 na tua conta e tudo certo. Mas, como é recompensador. Dá para ver o brilho no teu olho, né? Como tu gosta do que tu faz. Então, fica aqui para a nossa audiência essa dica. Você que está entre sair do CLT e encarar seu negócio, está aqui mais um grande exemplo, né, de alguém que encarou e com certeza vai ter muito sucesso. Então, parabenizar aí, Leandro, pela sua trajetória. Agradecer por compartilhar aí conosco. Eu não tenho dúvida que ainda vai muito longe. Essa tua ideia de distribuição é muito boa. E com a qualidade dos produtos que tu tem e o domínio que tu está tendo, com certeza é fórmula do sucesso. É isso aí. E agradecer também nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui, a Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil aí, tinturaria, estamparia, está aqui o QR Code aparecendo na tela para você entrar em contato. Certamente eles têm a solução para a sua indústria têxtil. Entre em contato lá com o seu Minati, a equipe, com certeza eles vão lhe auxiliar. E também a BML Patologia, diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. QR Code na tela para você falar direto lá com a doutora Paula, com a doutora Beatriz. Certamente elas estarão lá de prontidão para lhe atender e lhe auxiliar neste momento. Nossas redes sociais a gente sempre pede para você seguir, acompanhar, compartilhar com seus amigos para nos fortalecer e nos fazer chegar cada vez mais longe. Passou muito rápido, esse é o 3º ano de No Topo Podcasts, 2024 está começando com tudo, já estamos chegando na reta final de janeiro, semana que vem já estamos aí nos encaminhando para as últimas semanas de janeiro, então siga nos acompanhando semanalmente, conteúdos novos surgindo por aqui, toda quarta-feira está sendo postado, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para sempre ser avisado e não se esquecer do conteúdo que está chegando, e assim você segue acompanhando o No Topo, segue descobrindo mais convidados maravilhosos, assim como foi aqui com o Leandro. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso, Sheila, amigos também. Eu quero o Leandro cumprimentar. Daqui a 10 dias você faz aniversário, inclusive, então já antecipar exatamente esses parabéns. Sim. E dizer a você que, de fato, não é fácil. A revolução que você fez em tua vida, eu te conheço já há muitos anos, como eu falei na abertura do episódio, a gente tem uma relação de irmão. E a gente sabe que dar esse 360 na vida, fazer essas mudanças, não que antes estivesse negativo, não necessariamente, mas você ajustar para aquilo que você acha que é melhor, você ajustar para aquilo que você acha que vai lhe trazer felicidade, acho que é o ponto preponderante, né? O importante é você se sentir bem.
mas querendo ou não, por trás de estudar uma sociedade que muitas vezes julga sem ter o devido conhecimento, há as pessoas que te conhecem também há muito tempo e que se surpreendem e talvez podem levar para algum outro lado que não seja o positivo. Mas, de novo, reforço, acho que o mais importante é você saber se aquilo te faz bem. E hoje você já é um empreendedor, você abre mão de uma carreira sólida no ramo de transporte, que você tinha realmente conhecimento profundo, até mesmo numa vida comunitária, vinculada ao ambiente público, onde você militou por tantos anos e também tem muito conhecimento. Enfim, o que eu te desejo? Que você possa ser cada vez mais feliz, que você possa exatamente buscar cada vez mais essa fraternidade, buscar exatamente esse autoconhecimento e que a gente possa aqui estar te apoiando, aplaudindo nas tuas conquistas e tendo aqui, acima de tudo, uma relação de amigos de verdade e até mesmo entre eu e você de irmãos. Então, obrigado de coração pela tua passagem por aqui, que a gente possa te auxiliar muito com esse episódio ao mesmo tempo e essa boa informação que você sim auxiliou, inclusive a tantas pessoas, a poder esclarecer um pouquinho mais e a tantos praticantes, inclusive da religião, que com certeza também agradecem por tu ter esclarecido com tanta propriedade cada tema aqui. Câmera e microfone para a tua consideração e a tua despedida. Pronto. Obrigado, equipe podcast aqui do No Topo, né? Dizer para os internautas que nos assistem que tenham simpatia, tenham empatia pela religião do outro, né? Que respeite as forças da natureza quando a gente está falando do xamanismo, que procure buscar antes de criticar, esse é o principal fundamento, quando tu não é da religião do outro. Então busque conhecimento, busque a fraternidade, busque o amor, né, no próximo. Eu acho que é o mais importante antes de qualquer crítica, qualquer discriminação, seja de religião, de cor, porque nós todos, diante de um pai, que toda religião ele consagra um pai só, que é Deus, né? Ele fez nós todos iguais. Então, diante disso, não há por que discriminar o próximo, seja de religião, seja de cor, seja de animal, porque também é nossos irmãos, né? Então, eu só peço que todos realmente reflitam, né, no que eu estou vivendo hoje, como é que eu sou e como é que eu quero ser daqui por diante, né? Não estou falando de mim, estou falando para você que está escutando aí em casa, né? Reflita, né? O que você é, o que você faz e o que você quer ser daqui por diante, né? Gratidão, Eliomar, Edinho, Sheila, né? Gratidão pelo convite, gratidão pelo mostrar um pouco, além da loja, né? Sobre a religiosidade, sobre as consagrações, né? Sobre esse mundo místico que a loja traz para Blumenau. É isso. Uma verdadeira aula hoje, né? Podemos ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado de tantas situações que são, sim, importantes, fazem bem para o espírito, fazem bem para a alma, né? Pessoas que fazem muita caridade e trazem um retorno muito substancial à sociedade, mas que ainda são descriminalizadas. Eu me lembro ainda na minha última caminhada a vereador, pedindo para mim simplesmente uma questão de poder serem respeitadas, por exemplo, quando vão ao cemitério e fazem lá um trabalho nesse sentido, né? Porque, de fato, a discriminação é algo impressionante e as pessoas, às vezes, se perdem por nada, né? E se promovem, ao invés de ajudar o próximo, de tentar auxiliar alguma questão, vão lá e ainda atrapalham o trabalho de quem está fazendo exatamente uma ação nesse sentido. Então, que a gente possa evoluir, acima de tudo, que você possa refletir. Use esse episódio para poder tirar de você qualquer tipo de preconceito, desmistificar algumas situações. E é fundamental, a sociedade evoluiu já em tantos outros quesitos e nós precisamos ainda ajustar algumas pontas que também são da mesma forma preponderantes. Estejamos juntos, estejamos no topo, cada vez mais fazendo uma sociedade melhor, mais fraterna e, acima de tudo, com caráter e responsabilidade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados e assuntos com certeza que vão auxiliar a sua vida e vão torná-la ainda mais especial. Um grande abraço a todos e até lá.